Você faz o Showtime e o Showtime faz o sucesso. A partir de agora na Showtime, Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Boa tarde, Brasil. Zildete Montiel, juntinho com vocês até a 1 da tarde, com o programa Alcel Pro Saúde. Alcel, sempre com você. E hoje eu vou falar com a psicóloga clínica Itamara Pison, pós-graduada em Docência Superior e Tecnológica, MBA em Planejamento Estratégico, coach certificada, também extremamente capaz, certificada pelo Instituto Internacional de Coaching, especializada em coaching de identidade. Tem 55 anos, bem vividos e trabalhados emocionalmente. Faz parte do clã das mulheres cicatrizadas, que daqui a pouquinho nós vamos saber o que é. E constrói pontes entre você e o seu potencial, a matéria-prima e a gestão das emoções. Ela é sócia da consultoria Metavisão, Desenvolvimento Humano e Organizacional. Realmente uma pessoa extremamente capaz, e nós vamos falar da glândula timo também. Boa tarde, Itamara Pison. Boa tarde, Zildete. Muito bom tê-la aqui, viu? Nós estamos diretamente de Fortaleza com 33 graus. E você? Ai, que delícia. Aqui deve estar uns 15. 15, né? Você está diretamente de São Paulo. Que coisa boa. Para você ver a grandiosidade do nosso país. Itamara Pison, o que são as mulheres cicatrizadas, o clã das mulheres cicatrizadas? Boa tarde, Zildete, boa tarde, ouvintes. Olha, o clã das mulheres cicatrizadas é uma metáfora, né, que a gente usa quando nós trabalhamos a psicologia comportamental dentro daquele contexto de terapia, né? Então, nós trabalhamos a cicatrização daquelas dores, daquelas mágoas, daquelas aflições, de todas aquelas coisas que nós tivemos no decorrer do caminho da vida, aonde foram acontecendo. E aí a gente precisa ter a consciência de que elas aconteceram e que elas podem ser cicatrizadas. Bom dia, doutora. É João Alckmin. Caiu o telefone da Zildete. Okay. Eu vou conversar com a senhora enquanto o nosso operador de som tenta a reconexão. Ok. Mas doutora, o que fazer para resolver todo esse tipo de problema? Como a pessoa deve proceder? O que deve fazer, doutora? Olha, quando nós falamos sobre problemas, né, a nossa mente ela não consegue trabalhar muito bem essa palavra problema. Então, nós temos que dizer o seguinte, que nós temos uma história de vida onde acontecem coisas boas e coisas ruins e coisas normais, naturais, né? Sim. Então, quando eu tenho uma consciência aberta, quando eu estou olhando para mim e eu realmente me importo comigo, eu sei que eu tenho coisas que eu preciso trabalhar. E aí a gente vai buscar o profissional que pode nos ajudar, que pode ser o terapeuta, que pode ser a benzedeira, que pode ser o médico, que pode ser as alternativas, que pode ser um médico, né? Um médico... Claro, de preferência um médico, um profissional que estudou, Exato. assim como você, com MBA, com tanta qualificação, porque é a pessoa ideal que vai poder realmente atender, resolver o problema de uma maneira séria, de uma maneira científica, com medicação ou não, enfim, é a pessoa ideal que vai ter a palavra exata que a pessoa precisa receber para resolver o seu problema. Agora, eu queria saber de você o seguinte, você trabalha com a saúde das empresas. O que você chama de saúde das empresas? Olha, a saúde das empresas é assim. As empresas, elas são feitas de pessoas. Elas têm máquinas, mas elas têm pessoas que operam as máquinas, né? Então, o que acontece? Essas pessoas, elas também têm um emocional, né? Isso é óbvio, né?
Então, nós temos o emocional. E aquela história que a gente escuta nas empresas, assim, quando você entrar aqui dentro da empresa, você deixa seus problemas lá fora, né? Isso não é uma coisa simples assim como é falado. Então, as pessoas, elas trazem, de fato, o contexto dela. Hoje, nas empresas, eu trabalho, eu vou dizer para você, mesmo tendo, fazendo planejamento estratégico, trabalhando na área de treinamento, eu trabalho 80% o emocional das pessoas. Por quê? Porque a empresa, ela não tem um foco de cuidar da emoção das pessoas. Ela tem um foco em gerar lucro. Esse é o fundamento de uma empresa. Eu monto uma empresa para ter lucro, para ter um dinheiro. Agora, as pessoas, elas chegam ali e elas têm contextos emocionais que precisam ser trabalhados. Então, as empresas de mente aberta, que hoje estão dentro de um contexto de responsabilidade social, elas contratam um profissional como eu. Entendi. Com certeza, a maioria dos ouvintes que nos ouvem, eles têm os seus empregos, as suas empresas, a quem prestam serviços, outros são empresários, enfim. Essas pessoas todas têm emoções. E como que você chama trabalhar emocionalmente uma pessoa? Como é que você começa? Qual é a sua primeira atitude? Olha, a primeira atitude é, de cara, quando eu entro numa empresa, eu busco saber qual é o propósito da empresa. E o propósito eu chamo de missão, visão e valores. Então, com base nisso, essa é a base que eu começo a trabalhar. Aí, o segundo passo, eu vou fazer um mapeamento de como está a saúde emocional da empresa. Eu não entro no quesito financeiro, eu entro no quesito emocional. Então, como estão as pessoas? Então, eu começo a ficar ali na empresa, eu participo, eu faço reuniões, eu começo a fazer um mapeamento. Aí entra a psicologia. Então, dentro da psicologia, eu aplico instrumentos que vão me dar um retorno de como está a parte emocional e comportamental da pessoa. E aí eu vou utilizando outros instrumentos que eu fui adquirindo, né, nesse currículo que você leu aí, que é uma coisa assim de estudar uma vida toda. Eu vou aplicando instrumentos. Então, eu vou mapeando. Então, é exatamente como o médico. Você chega no médico e diz, olha, doutor, dói aqui. Aí, dói aqui pode ser 1 milhão de coisas. Então, ele começa a fazer exames, ele começa a fazer raio-x. Então, é para ele começar a descobrir exatamente o que é para saber o remédio. Sou eu. Então, eu faço todo um mapeamento junto com o dono, porque se os gestores eles não estiverem envolvidos, não resolve. Fica simplesmente uma terapia. E não é isso. Então, eu reúno as pessoas, eu faço dinâmicas, eu aplico, eu converso separadamente. Tem pessoas que, por exemplo, agora estão perdendo a casa, ou pela enchente, ou por alguma coisa, ou o filho está nas drogas. Ele traz isso para a empresa. Claro. Então, eu trabalho isso com ele. Entendi. E quando é que a pessoa deve procurar um psicólogo, ou um psiquiatra, ou um psicanalista? Quais são as diferenças? Olha, o que nos une é a palavra psi, que seria, na realidade, a mente, né? Agora, sim, o psicólogo, ele cuida da parte comportamental e ele trabalha o consciente. Aquilo que, como eu falei para você, aquilo que eu sei ou aquilo que eu mais ou menos sei, mas não sei como fazer. O psiquiatra, ele é um médico, então ele vai trabalhar a parte química do cérebro, a parte dos hormônios, a parte do contexto químico do cérebro. Então, ele é um médico, ele pode receitar, ele pode interditar. E o psicanalista trabalha o inconsciente, aquilo que eu não sei que eu não sei. Entendi. Deu para pegar? Eu tenho aqui uma pergunta do José Armando. Ele é funcionário de carreira do Estado e ele tem sido coagido pelos superiores. Como ele tem muitos anos nessa carreira, ele não pode sair, não pode pular fora. Então ele pergunta para você, o que ele pode fazer para conseguir suportar esse trabalho? Olha, é uma pergunta bastante complexa, mas eu vou tentar simplificar. Hoje, grande parte das pessoas, elas estão assim, independente de elas terem muitos anos ou pouco tempo. Por quê? Inclusive, eu converso isso com as pessoas. Eu digo assim, agora não é o momento de você, entre aspas, abre aspas, fazer drama, fecha aspas. Então, assim, as pessoas, elas são coagidas mesmo.
independente de qual empresa, independente de qual contexto, porque nós estamos num mundo hoje onde falta um componente fundamental que se chama amor. Amor ao próximo, né? Então, as pessoas estão. Agora, ele precisa se conscientizar de qual é o momento dele, na vida dele, história de vida dele, em que momento ele está, o que ele suporta e o que ele não suporta mais. Então, ele tem que fazer um balanço. Olha, a minha situação é essa, porque normalmente a gente se sente prisioneiro da situação. E aí ela não muda. Melhorou ou piorou a resposta? Entendi. E aí a pessoa tem que suportar. Então, ela faz o quê? Ela não tem que suportar. Não, ela não tem que suportar. Ela tem que fazer um balanço interno. Isso é ela que, vamos supor que ele estivesse aqui falando comigo. Ia perguntar assim, José Armando, em que ponto você está hoje, da sua vida, na sua história de vida? Você sustenta uma casa, você, não sei, então, história de vida, que ponto você está? O que você suporta? Você suporta mais quanto tempo ficar nessa situação? E o que você não suporta? Olha, não dá mais, porque quando não dá mais, ele começa a adoecer. Aí é onde o emocional entra na saúde. Então ele começa a adoecer, começa a vir uma série de contextos aí, de alergias, de ites, né? Esofagite, gastrite, aí começam a vir essas coisas e aí ele vai precisar buscar uma ajuda médica. Por um contexto que era emocional. Entendi. Dona Mariana Almeida, ela diz assim, eu estou quase me aposentando, só que eu não aguento mais. Como é que eu posso fazer para aguentar? É quase a mesma coisa, a mesma pergunta, né? Isso, é quase a mesma coisa. Você sempre tem que ir lá dentro de você, porque todas as respostas estão dentro e o nosso potencial está dentro. Então é assim, eu não aguento mais. Então esse é o primeiro sinal. Depois assim, eu não aguento mais mesmo, o segundo sinal, o segundo toque. O terceiro toque não tem mais, eu não aguento mais, é a hora que adoece. Porque aí é como se você tivesse uma licença para não aguentar mais. Que aí o corpo colabora, ele fala, então peraí que nós vamos parar aqui de alguma forma, né? Então assim, de novo, a mesma resposta para o José Armando. Olha, o quanto eu tenho dentro de mim possibilidades de ir mais um pouco. Vamos mais um pouco, falta quanto? E você precisa colocar outras coisas paralelas na sua vida que dão suporte para você suportar isso. Porque, de fato, todos nós temos problemas. O mundo todo é um mundo que tem problemas, ou A, ou B, ou C, ou D, vai ter o problema. Então, assim, que outra coisa eu posso trazer no paralelo para melhorar, para eu suportar isso aqui? Certo. Tayane Mendonça, eu estou trabalhando no meu primeiro emprego, não é o que eu sonhei. O que eu faço? Eu saio ou eu continuo? Olha, é muito interessante isso, né? A gente buscar que o outro diga pra gente, mas é assim. Estou começando agora, não é o que eu queria, você tem muito tempo pela vida para você questionar o que você quer. Ontem mesmo eu estava numa empresa e eu conversei sobre isso com as meninas que estão lá já há 7, 8 anos e elas estavam dizendo mais ou menos isso. Não era isso que eu queria, mas já estou lá há 8 anos, né? Porque o cérebro ele tem um componente chamado cômodo, confortável, conveniente. Ele sempre vai puxar para isso. Cômodo, confortável, conveniente. Então assim, ele fala, tá ruim, mas tá bom, né? Tá ruim, mas dá para levar. Aí vai levando. Então, ontem eu perguntei assim, qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Qual é a sua vocação? Qual é o seu talento? São coisas diferentes, não são coisas iguais. É igual feijoada, feijão, paio, linguiça, couve. Alô? Alô, alô?
Nossa, como tem gente, eu estou lendo aqui, como tem gente insatisfeita com o emprego, parece que você caiu do céu para responder tudo para todo mundo, mas também eu estou percebendo que todas as perguntas se enquadram, tanto na primeira, quando a gente falou da pessoa que já está há muito tempo no trabalho, não sabe se sai, se deixa, se continua, e na segunda, que é a pessoa que está começando e também não sabe se fica ou se tenta um novo emprego. Emprego não está fácil para ninguém. Você pode distribuir milhares de currículos, não sei exatamente o que você quer, e de repente ter até uma nova oportunidade, ter uma nova experiência logo de começo para aprender coisas. Eu acho que a vida é um eterno ensinamento, não é verdade? Isso mesmo. E se nós avaliarmos um pouco hoje, os problemas são os mesmos. A situação é a mesma, porque nós vivemos no mesmo país, nós estamos sobre praticamente as mesmas leis e praticamente sobre as mesmas problemáticas que estão ocorrendo. Então, internamente, o nosso emocional está muito parecido. Tanto que as pessoas, elas se unem muito pela dor. Elas se unem mais pela dor do que pelo amor. E eu vou mais longe, eu acho que as pessoas não estão só confusas com relação aos seus empregos, elas estão confusas consigo mesmas, não sabem o que querem para si, se é o namorado, se é aquele sexo, se é outro sexo. O pessoal está confundindo tudo hoje em dia, né? Está experimentando novas sensações, novas experiências, ou não, né? São pessoas acomodadas, são pessoas cansadas, tem pessoas jovens que já estão extremamente estagnadas, né? Então, tudo isso a gente vê e um psicólogo pode te ajudar, pode resolver a sua posição na vida, até no casamento, né? Tem pessoas que, eu casei com esse cara, não era exatamente o que eu queria, mas ele me dá isso, me dá aquilo outro, eu vou continuar. Ou então, eu casei e vou experimentar outro, aí não dá certo, experimenta outro, faz os mesmos erros, comete as mesmas coisas, experimenta outro, não é bem assim? Então, é o que nós falávamos, né? É o que a gente está conversando. Essa sensação de que estamos perdidos e não sabemos para onde vamos, então vamos experimentar alguma outra coisa, é um buraco que a gente tem dentro de nós, que é um buraco sem fundo. É aquela coisa, né? É uma coisa que ela precisa ser revelada. Então você precisa ter autoconsciência, você precisa saber quem você é e o que você quer. Porque há uma grande diferença entre emprego, entre profissão, entre carreira, são palavras diferentes. Então, elas têm uma função diferente. Quando eu chego numa empresa, eu tenho muita ousadia. E eu digo para o dono da empresa assim, vamos fazer a instituição de uma nova ordem? Então, agora está até mais fácil eu trabalhar, porque as pessoas estão tão aperreadas, né, como diz aí no Ceará, elas estão tão aperreadas com o que está acontecendo, que elas estão aceitando. E aí, nós, profissionais de boa índole, que estamos de fato interessados no ser humano, vamos instituir uma nova ordem, né, que é o INO que eu falo. Então, assim, e você vai sugerindo para as pessoas, ei, quem é você? Onde você está agora, exatamente no caminho da sua vida? Onde você está? O que você tem lá dentro de ferramenta que dá para a gente continuar, dá para mudar, dá para acrescentar? Então, assim, é uma construção. Por isso que eu digo que eu construo pontes. É verdade. Ricardo Oliveira pergunta, em quanto tempo você pode detectar a saúde da minha empresa e quanto tempo você ficaria nela? Olha, essa é a primeira pergunta quando eu chego na empresa. Ele pergunta assim, quanto tempo vai durar e quanto vai custar? Aí eu acho ótimo. Olha, o tempo depende de como está. Olha, tem empresas que eu já estou há 3 anos e tem empresa que eu fiquei 3 meses, fiquei 6 meses. Né? Eu falo isso para os meus coaches, eles me perguntam assim, quanto tempo vai durar? Eu digo, olha, vamos começar com 12 encontros, depois a gente conversa. E aí vai indo, né? Porque é uma construção. Então, assim, quanto tempo eu vou levar? Olha, depende da situação como está. Se for fácil, ótimo. Se não for... Eu uma vez fui chamada para uma empresa onde o dono falou assim para mim, olha, nós estamos com 3 pessoas aqui fazendo tratamento psiquiátrico. Eu falei, meu Deus. Então, se o negócio está nesse ponto, então você imagina o que é que estava acontecendo lá. Né? Que, como eu falei, as pessoas, elas surtam, porque não conseguem suportar. Elas estavam assim por causa da empresa, né? Ou por causa de problemas pessoais? As duas coisas.
Porque você não pode ter 2 problemas grandes acontecendo em 2 áreas da sua vida. Vamos por partes, né, Jack? A gente tem que, assim, se eu estou com um grande problema em casa, o ideal é que eu não tenha na empresa. Se eu estou com um grande problema na empresa, o ideal é que eu não tenha em casa. Agora, a maioria das pessoas estão com problemas em 2 ou 3 áreas da vida. Então, por isso que a gente tem muitos acidentes, a gente tem muitas doenças, né? A gente tem muita gente surtando, a gente tem muita gente que não sabe para onde vai. Agora, se o funcionário fica doente, ele pega uma licença, não é, para se tratar, a empresa também fica com desfalque, né? Então, isso é uma das coisas que a gente trabalha na empresa, né? É exatamente isso. É as pessoas começarem a ter os ites, né? Gastrite, tendinite e tal, e ele se afasta. Esse é um direito do colaborador, é se afastar. E aí a empresa, ela começa a ver que ela tem problema. Certo, entendi. Agora, o que é, você estava falando para mim, antes da gente falar aqui para o pessoal, o que é glândula timo? Então, a glândula timo é uma grande paixão minha. Olha, timo é uma palavra grega, né? Uma palavra grega, T-H-Y-M-O-U, timo, e ela quer dizer energia vital. E por coincidência é uma glândula que todos nós temos, mas que pouquíssima gente sabe dela, né? O pessoal sabe da tireoide, mas o timo está assim, tipo uns 5 dedos para baixo. Então ele é um órgão linfático, né? E ele não é muito trabalhado, mas ele tem uma função importantíssima para nós, para o nosso organismo, porque ele trabalha reverberando com a emoção. Então, a gente ouve dizer assim, meu coração está apertado. De fato, o que está apertado não é o coração, é o timo. Porque o coração, metaforicamente, né, olha, com licença aos médicos, mas metaforicamente é uma bomba que bombeia, né? O sangue vai e volta, né? E o coração não está envolvido em emocional. O coração não tem nada a ver com isso. O que tem a ver com isso é o timo. Então, o timo, ele trabalha em parceria com outros órgãos, né? E ele leva, né, uma carga emocional que ela é que vai... É um assunto para a gente trabalhar bastante, conversar bastante. Eu sugiro que as pessoas coloquem lá glândula timo, né? Porque é a chave da imunidade. Então, se você está triste, ela contrai e você fica suscetível a ter doenças infecciosas. Se você está alegre, ela expande e você se sente bem. Ela fica naquele lugar que quando alguém fala para você, ei, você responde assim, eu, aí você aponta para o corpo. É ali que ela está, no peito. Entendi. E você, dentro dessa glândula, você diz que ela tem muitas emoções, encontra complexos de inferioridade, de superioridade também, que as pessoas costumam falar de complexo só de inferioridade, né? Mas existe complexo de superioridade também dentro de uma empresa, onde a pessoa se acha o máximo, se acha o melhor, o bonzão, e pisa em todo mundo, não é? Não, isso mora em outro lugar, isso mora no ego. Mora no ego. Não, moça, mora no ego. Você se achar, mora no ego. O timo é emoção, amor e tristeza. Alô? Você acredita que nossas doenças estão contidas na matriz perispiritual e lá devem ser curadas antes da matéria? Ele deve ser espírita, né? Doutor Alex Pérez, nosso querido delegado. Repete para mim, repete. Ele pergunta se você acha... Deixa eu pegar aqui de novo, que pulou. Se você acha que as nossas doenças estão contidas na matriz
perispiritual. E lá devem ser curadas antes da matéria. De fato, ele é espírita, né? Esse é um assunto que eu conheço bastante, né? E estudei muito, né, sobre os livros do Kardec. Eu sou uma estudiosa, uma pesquisadora, eu estudei várias religiões para que eu pudesse falar várias línguas, né? Que bom. Então, é o seguinte, se eu for considerar por este ângulo, sim, e aí toda a matriz, como se nós tivéssemos um duplo corpo, né? Então, nós temos toda a matriz perfeita de todos os órgãos. Quando você recebe uma capa corpórea, que é esse corpo físico de carne que dói, que nós temos, ele contém esses órgãos, e nós estragamos, por exemplo, quando fuma, quando bebe, quando come comidas ruins, você vai estragar o fígado. Então, ele vai fazer falta depois para você numa próxima reencarnação, aonde você estragou aquele órgão, agora ele vai vir estragado. Mais ou menos assim. Entendi. Então ele está certo de achar isso? Dentro da crença que ele tem, sim. Ah, entendi. Mas, independente disso, existe, assim, uma cura espiritual antes da cura da matéria? Olha, nós temos sempre que considerar a seguinte verdade. Nós somos compostos de 3 corpos. Corpo físico, alma e espírito. Então, vamos falar dentro do contexto. Eu peço licença às pessoas que têm outras crenças, porque quando a gente vai falar sobre um assunto desse, você já tem que começar com a sua mente aberta. Então, abra a sua mente e deixe que a informação entre, e a informação que você achar que não tem a ver, você tira. Igual quando a gente vai comer alguma coisa que tem cebola, quem não gosta de cebola, pega a cebola, põe no canto do prato. Pronto, é assim. Então, nós temos 3 corpos. Eu gosto de você que você é prática. Mas tem que ser, né? Então, nós temos 3 corpos. O nosso espírito, ele é ligado ao Criador. Então, quando diz que nós somos a imagem e semelhança do Criador, Deus, é o nosso espírito. A nossa alma é onde está praticamente todos os problemas, porque ali está contido o ego, está contido as emoções, e as emoções, elas são altamente complexas, porque nós temos emoções e muitas vezes tem coisas que são atemporais. Por exemplo, o seu cérebro não sabe quantos anos você tem, porque os anos que você tem é o seu corpo que está aqui encarnado. Se você tem 15, 20, 30, 40, o seu cérebro não sabe disso. Então, você vai ter uma maturidade emocional de acordo com a sua idade emocional, que está diferente da idade do seu corpo. Você pode ter 30 anos e ser altamente infantil, né? Então, são coisas que a gente tem que entender. É o contrário então, também, pode ter 30 anos e ser altamente velha, encrenqueira, chata, não é verdade? É isso mesmo. É exatamente isso. Então, assim, e o corpo, coitado, ele recebe a carga de tudo que está na alma, que é a parte emocional, espiritual, mental. Mental. Entendi. Quer dizer que tudo depende de uma postura, né? Em todos os sentidos, em todas as coisas, existe uma postura, né? Tudo e aí eu digo quando assim, você olha, faz o coaching nas empresas, você ensina essa postura para os funcionários? Sim. A primeira coisa que eu falo é nós temos que fazer um acordo entre os 3 corpos. Porque toda a sua força, todo o seu poder está no espírito, não está na alma e não está no corpo. Então, se você tem uma evolução espiritual melhor, ou seja, uma consciência aberta, e você deixa que o amor flua de você, e está lá no timo, vamos costurar tudo agora para dar, né? Sim. Então, quando você tem, o seu espírito deveria tomar decisões com a sua alma, e o espírito e a alma deveriam cuidar do corpo, e não acontece isso. Então, esse buraco, essas pessoas perdidas, essa confusão toda, é porque os 3 corpos estão inimigos, não se falam, né? E coabitam, mas não se entendem. Então, deixa seu espírito. Agora, como você alimenta o seu espírito? Com uma fé, com uma oração, com um crer que algo maior cuida de você. Como você cuida das suas emoções, da sua alma? É dentro de um contexto de autocontrole, autoconsciência,
né? E entendimento. E como é que você cuida do corpo físico? Cuida da casa, onde você mora, limpa ela, não deixa sujeira, não deixa as coisas ruins acontecerem, porque ela é frágil, né? A casa cai, Verdade. o corpo cai. Sim. Que coisa impressionante. Impressionante. Então, lá na Delícia empresa eu falar trabalho, com o você. dono da empresa e os funcionários. Tá certo. E não fica uma coisa assim impositiva, não, né? Não, não. Não fica impositiva, não fica religiosa e não fica terapêutica. Fica coach. Então, os funcionários aceitam, melhora bem a vida deles, né? Tem uns que não aceitam justamente por isso, porque eles estão no cômodo confortável conveniente. É muito difícil você tirar uma pessoa da conveniência, né? Que são aqueles que se acham, tem algumas empresas que eles falam assim, lá vem a louca, né? Então, mas eu não importo com isso, porque eu sei do meu propósito. Entendi. E o que você chama de matéria-prima e a gestão das emoções? Então é isso que eu faço. A gestão das emoções é aquilo que eu comentei. É você trabalhar os 3 corpos. Você trabalha o seu espírito, a sua alma e o seu corpo como sendo uma coisa que tem que estar em harmonia. Isso é a gestão. Vamos fazer uma gestão aqui. Vamos fazer uma estratégia para os 3. É isso. Entendi. E agora, do último, vamos falar mais construir algumas outras entre vezes. nós e o nosso potencial. Oi? E a ponte que nós precisamos construir entre nós e o nosso potencial é uma alavancada. Ela vai acontecer depois que eu faço essa primeira parte toda, que é tudo isso que nós falamos, aí nós vamos entrar com o planejamento estratégico. Então nós vamos entrar vendo se realmente a nossa visão está condizente com a missão da empresa, e que competências eles precisam desenvolver para chegar na excelência. Parece jargão, mas não é. Porque eu só vou trabalhar isso às vezes, depois de 1 ano. Porque você tem que arrumar, limpar o terreno. Aí você começa a perguntar para a pessoa, qual é o propósito da empresa? É maravilhoso construir uma nova ordem. Maravilhoso. Que é o orgulho de você fazer parte daquela empresa, daquela situação, daquele lugar. Eu estou apreciando muito. Você é especialista em coaching de identidade. O que vem a ser um coaching de identidade? Quando a gente faz a formação em coaching, você pode depois se especializar em algumas coisas que você agrega na ferramenta do coaching, tá? Então, você pode agregar a programação neurolinguística, você pode agregar a oratória. Eu agreguei a parte da identidade, que é uma técnica do David Copperfield, que é um americano. E ele trabalha o sonho nas empresas. Então, pensa você chegar agora nessa situação que está, você fala assim, então, como vai vocês? Eu vim aqui trabalhar o seu sonho. Fala, nossa. Então, assim, isso é a identidade. A identidade, então, assim, para trabalhar a identidade, requer que realmente você tenha um contexto psicológico. Você tenha um conhecimento em psicologia ou em psicanálise. Por quê? Mexer na identidade do outro é algo muito complicado. É igual mexer na retina do olho, sabe? Então, assim, bela comparação. É isso. Você mexeu na retina, errou, cegou. Então, você mexer na identidade, que é o que está acontecendo. As pessoas não sabem mais qual é a identidade que elas têm. Tanto faz, mesclada, misturada. Ora eu sou uma coisa, ora não sou, ora eu sou do bem, ora eu sou do mal. Então, qual que é a sua identidade? Você é do bem ou do mal? Você quer ou você não quer? Então, essa dualidade... Eu tenho uma amiga que encontrou um alemão que estuda alguma coisa tipo visão, não sei o que do olho, não sei o que. Ela conseguiu reunir 75 pessoas na casa dela para ficarem sentadas no chão para entrar em contato com esse homem, porque eu acredito que está todo mundo buscando, todo mundo procurando coisas, né? Sim. Então eu vejo que as empresas têm muitos funcionários, ou então tem meia dúzia, enfim, e se cada um está olhando para um lado, não dá certo, tem que olhar na mesma direção, não é verdade? Isso mesmo. Isso é impressionante como as pessoas estão se buscando ultimamente, é uma coisa assim fora do comum, né? A que você atribui isso? Por isso que eu coloquei esse nome na minha empresa, metavisão. Meta, em grego, quer dizer para além de. A meta não é o alvo. O alvo é uma coisa, a meta é outra. Então, assim, meta é para além de. Então, além da visão. Então, eu trabalho isso, além da visão. Porque você vê, para você ir além da visão, você tem que enxergar qual é o seu espírito. Como é que está o seu espírito? A gente não acessa ele.
né? As pessoas não acessam ele. Então é isso mesmo, Cidete, esse é o caminho, é a identidade. Eu tenho a pergunta então, aqui de Lícia. Lícia, ela pergunta, meu marido era alto executivo de uma multinacional e ganhava muito bem. Hoje nós estamos tendo que sobreviver com R$ 1.500. Isso afetou todas as áreas do nosso casamento, da nossa vida, inclusive as atitudes dele. O que você nos recomenda? Eu recomendo que vocês dois, né? Porque você é um casal. Então, o casal são dois pilares que sustentam uma casa, uma família, né? Em todos os sentidos. Então, eu recomendo que você precisa parar, respirar e olhar por que foi que aquilo aconteceu, por que eu estava envolvido naquilo e o que é que eu posso fazer. Então, vamos começar a construir uma ponte. O que não pode acontecer é você achar assim, a casa caiu, o mundo acabou, né? Para o mundo que eu quero descer. Não. Então, esse passo sutil entre, meu Deus, para onde eu vou, ou nossa, né? Tem pessoas que não têm, meu Deus, nossa, que horror, tal. Então, assim, quando algo se rompe, você para e observa, é igual sobrevivência na mata. O que eles falam quando você está perdido na mata? Para e se situa. Então, eu digo para ele, o executivo, pare, se situe. A primeira coisa que você vai perguntar para você, quais são as ferramentas que eu tenho internamente? Do que eu sou bom? Por isso que eu faço a pergunta, vocação, profissão, talento, competência, propósito, são coisas diferentes. Então, quais são as minhas ferramentas? Aí olha para a mulher, esposa, quais são as suas ferramentas? E vamos construir um novo caminho. Muito bom. Tem uma outra pergunta de Érico Toneleiros. Ele diz assim, eu sou o arrimo da minha casa. Meus pais se separaram, eu sou obrigado a dar uma pensão para minha mãe. Meu pai, hoje, com 55 anos, virou um bom vivan, arrumou uma garotinha, comprou um carrão e está vivendo. Eu também tenho que dar a parte dele. E tenho um irmão que não trabalha e finge que trabalha, está aqui comigo e eu sou obrigado a aturar. Eu não aguento mais, eu também não posso descontar na minha esposa e nem na minha família. O que você me sugere? Olha, a primeira coisa que eu diria tem uma palavra aí que ela é a causadora da dor, porque dor é resistência, né? A dor em todos os sentidos, ela é resistência. Você está resistindo a algo. Tem uma palavra aí que ela entrou e ela está produzindo algo que vai colaborar para que você não aguente mais, que sou obrigado. Né? Eu sou obrigado, eu sou obrigado e eu sou obrigado. Então, assim, essa palavra você precisa tirar. E você precisa olhar para a situação de uma outra maneira. Então, assim, você precisa ter força e coragem para dizer assim, olha, eu sou só um, nós somos uma família, eu estou disposto a ajudar, mas eu não sou obrigado a ajudar. A única obrigação, que eu não gostei dessa palavra porque ela produz mal-estar, é com a sua mãe. Depois com a sua família. Pelo que eu entendi, você tem uma família. As outras pessoas, elas precisam, né, se situar. E você precisa ter a força e a coragem e a ousadia de reunir esse povo, colocar a situação e dizer assim, eu vou fazer isso aqui, ponto. Você acredita que sempre a pessoa possa conversar? Você acha que há diálogo, às vezes, nessas situações? Às vezes não há diálogo, mas havendo diálogo ou não havendo diálogo, você precisa se posicionar. Porque quando você não se posiciona, o silêncio ele vai crescendo. O silêncio tem muito mais poder do que a fala. O silêncio. Você vê quando acontecem essas tragédias aí, em que o povo chega num lugar com a metralhadora e metralha todo mundo, você pode observar que eles vão colocar que essa pessoa era silenciosa. Ela não falava. Então, o silêncio produz muito mais do que a fala. Então, o diálogo é maravilhoso. Foi uma grande ferramenta que o Criador nos deu,
que é você poder... Do que você acha que é uma pessoa quieta, uma pessoa que não fala nada, porque às vezes há situações na vida que não tem saída, não tem jeito, e a pessoa tem que ficar quieta, engolir e seguir em frente, né? Me perdoe, Beth, mas eu não concordo com essa frase sua. Porque assim, a única coisa que não tem saída é a morte, porque a morte só tem entrada, não tem saída. Agora, para qualquer outra coisa, há saída sim. Eu vou voltar... Que bela mensagem. Eu vou voltar para o que eu falei. Mensagem. Oi? Muito bom. Maravilhoso conversar com você, uma mulher dinâmica, disposta, positiva, com uma risada larga. Estou adorando, estou gostando muito. Tenho certeza que os ouvintes também, que não param de chegar perguntas aqui para mim. E a gente está no finalzinho. Faltam 2 minutos para suas considerações finais. Olha, eu fecho dizendo assim, eu sou feliz, mesmo sendo do clã das mulheres cicatrizadas, porque isso quer dizer que eu fui muito massacrada, muito violentada em todos os sentidos da palavra. Mas eu optei por isso que eu falei. Você tem ferramentas dentro de você e você tem uma saída assim, você tem que ter coragem. Eu sou uma pessoa de coragem e eu sou feliz. E a minha felicidade incomoda muita gente, viu? Tem muita gente que não gosta de mim porque eu sou feliz. Agora, eu tenho dentro de mim uma ligação muito forte com o Criador. Porque se ele me deixou sobreviver por tudo que eu passei, é porque eu acredito que ele tem um propósito para mim. E eu descobri qual foi esse propósito. Então, caia a chuva ou não caia a chuva, caia vento ou não, eu sei quem eu sou e para onde eu tenho que ir. Que então, beleza, é isso que eu, maravilha. que eu considero. Muito bom. Eu conversei aqui, tive a grata satisfação de conversar com Itamara Pison, psicóloga clínica, maravilhosa, coach. Se você tem uma empresa e precisar ir curar a sua empresa, mudar a visão, colocar os seus funcionários saudáveis, olhando para o mesmo foco, que você tenha uma saúde melhor da sua empresa, que é uma coisa que a gente fala e soa até engraçado, né? Porque a gente nunca pensa nisso, que a empresa tem uma saúde. Mas tem sim, você acabou de ver aqui, nas poucas pinceladas que a Itamara Pison nos deu nesta tarde. Uma psicóloga maravilhosa e você aprendeu por que você deve consultar uma psicóloga. Eu agradeço muitíssimo, quero dizer que a Rádio Showtime está com as portas abertas para você e esteja conosco mais vezes, tá bom? Obrigada aos ouvintes e olha, permitam-se ser felizes. Eu gostaria que você deixasse um contato. Todo mundo o meu contato, eu vou deixar o meu e-mail que é mais fácil, né? É itamara.correa, correa, @metavisão.com.br. E tem meu site também, então, itamara.correa, @metavisão.com.br. Desejo para você um grande final de semana, aos ouvintes também. Agradeço muitíssimo essa hora inteirinha que nós passamos juntos e até sábado que vem, pontualmente, ao meio-dia. Ao céu, Pro Saúde, sempre com você. Zildete Montiel se despede, desejando a vocês o meu carinho. Muita gente te mandando beijo, viu, doutora Itamara? Obrigada, um grande beijo para você. Amo você. Muito obrigada. Muito obrigada. Um abraço. Beijos. Tchau, outro. Quero agradecer aqui a audiência do Dr. Alex Pérez, que também manda um beijão para Itamara. Um grande abraço a todos, obrigado a todos vocês. Não vai dar tempo de falar o nome de todo mundo, mas na próxima eu prometo que eu falo. Abração, gente. Até lá. Tchau, tchau. Em momentos difíceis da vida, a solidariedade e o comprometimento dos associados adimplentes da Alcel permitem que todos os demais também cuidem melhor da saúde. E ainda amparam as famílias que se encontram em situação de luto. A Alcel quer aperfeiçoar o seu trabalho e o faz cuidando de todos, indistintamente, para poder oferecer o mais amplo sistema de coberturas a custos cada vez mais reduzidos. Novas parcerias de qualidade estão sendo acrescidas àquelas que já mantêm com laboratórios, centros de imagem diagnóstica e com médicos nas suas diversas especializações. Quer ampliar a oferta de serviços com mais profissionais de renome, nutrólogos, terapeutas, psicólogos, controle da obesidade, diabetes, além de polos de reabilitação. Mas para isso é necessário que cada associado ao Alcel resolva suas pendências cadastrais e financeiras.
Assim fazendo, estarão não só cumprindo sua obrigação, mas contribuindo para a ampliação dos serviços de atenção à saúde que você e a sua família recebem. A constante realização de monitoramento de riscos, feita através de maior número de campanhas preventivas, que já existem há mais de 10 anos, permitirá a todos gozarem de uma saúde melhor a um preço que cabe no bolso de cada um. A Alcel está fazendo a sua parte, ao negociar e manter para você e sua família parcerias de qualidade, bastante interessantes também do ponto de vista financeiro. E você, vai fazer a sua? Ligue 12 3925 8500 www.alcel.com.br. Você ouviu na Showtime Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde.